Olha a pergunta. Pastor, como Deus pode se tornar homem sem deixar de ser Deus? Será que Jesus Cristo ele deixou a sua divindade quando nasceu? Como foi a encarnação do Verbo? Bom, hoje nós vamos responder uma das perguntas mais importantes da fé cristã. Eu sou o pastor João Wagner e você está no canal PR João Wagner Oficial. Vamos para mais uma série Minutos com Deus. Meu querido, em um mundo cheio de opiniões, é necessário nós ouvirmos o que o próprio Deus ele tem a dizer em sua palavra. O texto está em João capítulo 1 e o versículo 1 e também o versículo 14. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Esse é o versículo 1 de João 1. E no versículo 14 nós lemos: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. João capítulo 1, versículo 14. Esses dois versículos resumem uma das maiores verdades da Bíblia. Jesus Cristo é o Filho eterno de Deus que assumiu a natureza humana para salvar a humanidade. João começa seu evangelho dizendo que antes mesmo da criação do mundo, o Verbo já existia. Isso significa que Jesus não começou a existir ali em Belém, no seu nascimento. Antes da manjedoura, antes de Abraão e antes do próprio universo, ele já existia. Ele é o eterno e plenamente Deus. Mas então João faz uma declaração extraordinária. O Verbo se fez carne. Isso não significa que Jesus deixou de ser Deus, de forma alguma. Também não significa que ele, Jesus, era metade Deus e metade homem. Também não. A Bíblia ensina que Jesus permaneceu plenamente Deus e tornou-se plenamente homem. Jesus uniu em uma única pessoa a natureza divina e a natureza humana. E por isso Jesus nasceu, cresceu, sentiu fome, sede, cansaço, chorou. Ele experimentou as limitações próprias da humanidade, mas sem jamais cometer nenhum pecado. Ao mesmo tempo, continuou demonstrando ali a sua divindade ao perdoar pecados, ao acalmar tempestades, curar enfermos e até ressuscitar mortos. Mas por que fez isso? Porque somente um homem perfeito poderia representar a humanidade diante de Deus. E somente Deus poderia oferecer um sacrifício perfeito e suficiente pelos pecados do mundo. Na cruz do Calvário, nós vemos o propósito da encarnação. O Deus que se fez homem entregou a sua própria vida para que nós tivéssemos perdão, reconciliação com o Pai e também vida eterna. A encarnação nos revela um Deus que não permaneceu distante do sofrimento humano. Pelo contrário, Jesus entrou em nossa história, caminhou entre nós, compartilhou das nossas dores e abriu o caminho da salvação. Talvez você esteja enfrentando lutas, aflições ou momentos de incertezas, mas lembre-se de que Jesus conhece as nossas fraquezas, porque viveu como homem, mas também tem poder para nos socorrer, porque é o Filho de Deus e é também eterno Deus. Agora eu quero ouvir você. O que mais chama a sua atenção na encarnação de Cristo? Deixa a sua resposta aí nos comentários. E se esta mensagem tão curta, edificou a sua vida, curta esse vídeo, compartilhe com outras pessoas e se inscreva no canal PR João Wagner Oficial, para que mais pessoas possam conhecer a verdade da palavra de Deus. Mas lembre-se, a verdade não muda com o tempo. A verdade continua sendo o nosso fundamento. E que Deus abençoe a sua vida,
Que Deus abençoe a sua família e até o próximo vídeo, se assim o Senhor nos permitir. Até lá!